Não é que o direito das obrigações seja uma disciplina complicada. Talvez o método que esteja a utilizar para estudá-la e que esteja a complicar tudo. Eu divido essa disciplina inteira nessas 3 matérias. Olha uma coisa interessante sobre o direito. No curso de Direito existe uma disciplina chamada Direito das Obrigações. E essa é uma disciplina curricularmente obrigatória, porque em todas as faculdades de Direito se leciona Direito das Obrigações. Então, todo aquele que é formado em Direito já teve Direito das Obrigações. Em termos de conteúdo, o Direito das Obrigações é uma das disciplinas mais grandes no curso inteiro. E exatamente por isso leciona-se muitas vezes em 2 fases. Direito das Obrigações 1 e Direito das Obrigações 2. Mas como já dissemos várias vezes aqui, essas divisões são meramente para facilitar a didática. Essas divisões têm finalidades meramente acadêmicas. Agora, o que nos leva a esse vídeo? A razão é que o Direito das Obrigações é uma das disciplinas consideradas mais complicadas pelos estudantes de Direito. Talvez pela vastidão das matérias nele abordadas, ou se calhar é pela complexidade das matérias. Mas a verdade sobre o curso de Direito é que se nós entendemos o conceito e as finalidades de cada uma das disciplinas, torna-se muito fácil entender qualquer matéria jurídica, qualquer disciplina. E isso não é diferente quando se trata do Direito das Obrigações. O Direito das Obrigações vai ser a disciplina que estuda as obrigações, como o nome obviamente já nos remete. E essas obrigações serão entendidas como aquelas situações perante as quais uma pessoa se vê obrigada a tomar um determinado comportamento em proveito de outra pessoa. Ou como o artigo 397 do Código Civil a define, obrigação é o vínculo jurídico pelo qual uma pessoa fica adstrita para com a outra ao cumprimento de uma prestação. Então, se por alguma razão eu, Arsenio Farnella, me vejo na situação de estar obrigado a prestar determinado fato, a tomar determinado comportamento, a agir de certa forma em benefício de outra pessoa, estou perante uma obrigação. E o Direito das Obrigações estuda essas situações, estuda as obrigações. Conforme referido anteriormente, existe uma vastidão de matérias que são abordadas quando se leciona o Direito das Obrigações. Mas para entendermos com facilidade a disciplina de Direito das Obrigações, podemos separar todas as matérias lecionadas em apenas 3. Constituição das obrigações, que são as formas pelas quais surgem as obrigações, as fontes das obrigações. E na matéria inerente à constituição das obrigações, veremos lá os contratos, que são por excelência a principal forma do surgimento das obrigações. Toda pessoa que celebra um contrato com outra pessoa vê-se obrigada a cumprir o conteúdo do contrato. Portanto, o contrato é uma das formas pelas quais surgem as obrigações. O contrato é uma das fontes das obrigações. Então é impossível que lecione-se a matéria inerente às fontes das obrigações sem mencionar os contratos. Depois fala-se sobre os negócios jurídicos unilaterais, sobre a gestão de negócios, mas tanto uma quanto outra inserem-se na matéria de fontes das obrigações. Constituição das obrigações. Depois que as obrigações são constituídas, elas podem sofrer algumas alterações, pode haver modificações. Mesmo que uma obrigação seja constituída por via de contrato, nada obsta que as partes voltem a entrar em acordo e modifiquem o conteúdo daquele contrato. Podem acrescentar ou diminuir alguma coisa inerente ao mesmo contrato. Isso permite-se em direito. Ainda é possível que a mudança não seja relativamente ao conteúdo do contrato ou do negócio em questão, mas seja em relação às partes. É possível que, por virtude de um contrato, eu, Arsenio Farnella, seja credor do Malvin Felipe, tendo o Malvin Felipe a obrigação de me pagar um valor de 10.000 meticais proveniente de um empréstimo. E ainda assim eu ceder a minha posição de credor a outra pessoa. Cessão de crédito. Fazendo isso, eu deixo de ser credor e uma terceira pessoa passa a ser credor do Malvin. Credor da mesma dívida. Então a obrigação do Malvin pagar aquele valor passa a ser em benefício de uma terceira pessoa. Assim como é possível que uma terceira pessoa assuma a dívida contraída por Malvin e eu passo a ser credor desta terceira pessoa que tenha assumido voluntariamente a dívida. Ora, foi constituída uma obrigação e esta obrigação foi modificada ao longo do caminho. Então, modificação das obrigações é a segunda matéria importantíssima no direito das obrigações. E nesta matéria fala-se sobre a assunção de dívidas, sobre a cessão de créditos, etc. E finalmente, o que tem princípio também tem fim. Se é possível que uma obrigação seja constituída, também é possível que a mesma obrigação seja extinta.
E quais são as formas de extinção das obrigações? A principal é o cumprimento. Se eu sou devedor de uma pessoa e pago o que devo, então extingue-se o crédito que a pessoa tem sobre mim. Extingue-se igualmente a minha obrigação em relação àquela pessoa. E a terceira matéria neste sentido será a extinção das obrigações. E lá vai se falar sobre todas as formas de extinção das obrigações. O cumprimento principalmente e outras formas que extinguem as obrigações para além do cumprimento. Então, admite-se que uma obrigação seja extinta mesmo sem um cumprimento da mesma. Por exemplo, existe uma figura no direito das obrigações chamada de confusão, que se dá naquelas situações perante as quais o credor passa a ser devedor da mesma obrigação. Imagine que um certo credor seja herdeiro único da pessoa que lhe deve, e antes de pagar a dívida, o devedor perde a vida, fazendo com que o seu patrimônio fosse herdado pelo credor. O que garante o cumprimento das obrigações é o patrimônio do devedor, mesmo que o devedor já se encontre morto. Ora, se o credor é herdeiro do devedor e ele aceita esta herança, passa a ser titular da herança que está vinculada ao pagamento do seu crédito. Então, na mesma pessoa encontram-se as figuras de devedor e credor. Há confusão e daí extingue-se a obrigação. Não é que o direito das obrigações seja uma disciplina complicada. Talvez o método que esteja a utilizar para estudá-la e que esteja a complicar tudo. Eu divido essa disciplina inteira nessas três matérias: constituição, modificação e extinção das obrigações. E dentro de cada uma dessas matérias, obviamente que veremos todas as formas pelas quais se constituem as obrigações, pelas quais modificam-se e também extinguem-se as obrigações.